Olá, amigos e amigas, sejam todos e todas bem-vindos ao Café com Teologia, em mais um episódio inédito da EBD Online, esse espaço semanal onde estudamos sempre um dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a epístola que combatia o dualismo. Quer saber qual é essa epístola? É só ficar comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. E você já pensou na possibilidade de estudar teologia de modo sério, aprofundado e com linguagem acessível? Que você acompanha as aulas ao vivo ou gravado, paga um valor muito acessível e pode acompanhar no seu ritmo. É só você se tornar membro aqui do canal. Nós temos alguns pacotes, clica ali em Seja Membro e escolha aquele que for da sua preferência. Faça parte desse projeto que vai enriquecer muito a sua vida e a sua formação. Como eu disse no início, na introdução desse vídeo, nós hoje vamos falar de uma epístola muito especial do Novo Testamento, uma epístola que tem um valor enorme do ponto de vista histórico, do ponto de vista doutrinário e também que nos deixa um ensinamento muito marcante, que foi um texto produzido por causa de uma heresia muito forte que surge no final do primeiro século e perdura por muito mais tempo. E com essa heresia, os textos joaninos precisam, de alguma maneira, lidar com aquele desafio. Um desafio esse que perdura por alguns séculos, inclusive, e que até os dias de hoje é o principal inimigo de uma vivência cristã saudável e integradora, conforme proposta por Jesus de Nazaré, que até hoje tem sequelas evidentes, não são discretas nem indiretas, não. São claras e muito evidentes na espiritualidade que a maioria dos cristãos vivem hoje no Brasil, em pleno século XXI. Esta heresia ou esse desvio doutrinário, desvio de espiritualidade, é o chamado dualismo. Para explicar e deixar claro, embora eu já tenha feito alguns vídeos e cursos completos aqui no canal falando sobre o dualismo, e você sabe também que toda semana nós temos episódios novos da nossa série de História das Heresias, contando os desdobramentos desses ensinamentos ao longo da história cristã, mas o dualismo era aquela percepção que começa na Pérsia com o zoroastrismo, que é popularizado no mundo ocidental com o pensamento platônico e que logo penetra nos meios cristãos, ainda no final do primeiro século. E é um ensinamento que enxerga o ser humano como um ser bipartido entre uma parte material, que é algo ruim, que é algo ligado ao pecado, que é algo ligado à matéria, que é desprezado por esse ensinamento, e no caso do ser humano, correspondente a isso é o corpo. E uma parte que é correspondente ao que é bom, ao que é elevado, a parte imaterial, ligada ao mundo das ideias, que é a sua alma, né? Então, esse dualismo enxerga tudo que é imaterial como sendo algo bom, algo elevado, algo puro, e tudo que é material, né, seja o corpo humano, o mundo criado, etc., como algo ruim, como algo pejorativo, como algo que deve ser em todo momento combatido, negado, desprezado. Esse ensinamento no mundo ocidental é popularizado por Platão e logo entra no pensamento e nas práticas cristãs, ainda no final do primeiro século, quando esta carta provavelmente foi escrita entre o final do primeiro século e o início do segundo século. Estou me referindo à primeira carta de João, que surgiu por causa do desafio gerado pelo gnosticismo. O tema da aula de hoje não é falar com detalhes sobre o gnosticismo,
embora tenha sido necessária essa introdução para você entender o problema, mas eu tenho um vídeo completo sobre o gnosticismo e vou deixar aqui o card para você acompanhar e saber de todos os detalhes da importância que esta heresia causou, né, o impacto que esta heresia causou no início da mensagem cristã. Bom, essa primeira epístola de João, ela é motivada por esses ensinamentos gnósticos que o autor da carta consegue perceber que nada tem a ver com aquilo que Jesus ensina, que é uma deturpação disso. Inclusive, o Evangelho de João, ele começa dizendo que o Verbo se fez carne, a carne que era desprezada pelo dualismo, né? A carne que era vista como algo pejorativo, como algo ruim, por esse pensamento dualista tão presente no gnosticismo. E o corpus joanino entende que o processo de encarnação é algo planejado por Deus e a carne, o mundo criado, foram criados pelo próprio Deus, pelo Deus de amor, de misericórdia. Então, os corpos humanos não são algo ruim, não são algo depreciado, não é algo pejorativo. Pelo contrário, é algo que foi criado por Deus, é algo que foi alvo do amor, da compaixão de Deus. Então, isso não pode ser ruim. E quando nós dividimos a espiritualidade entre as coisas que são espirituais e as coisas que são carnais, nós geramos uma espiritualidade vazia de conteúdo. Nós geramos uma prática cristã superficial, uma prática rasa, uma prática alienada, né? E uma prática divorciada com a vivência real e comprometida que o Evangelho nos chama para viver. Esse é um dos principais perigos desse dualismo e que está tão presente ainda nos meios cristãos atualmente. Eu falei também do corpus joanino. O que é um corpus, né? Tem o corpus paulino, o corpus joanino, o corpus petrino. É uma coletânea de textos atribuídas a um autor específico, mas que não necessariamente foi escrita por aquele autor que dá o nome ao texto, né? Mas as pessoas que escreveram eram pessoas que conheciam o seu pensamento, conheciam a sua mentalidade, conheciam a sua forma de ensinar a fé e pessoas que provavelmente fizeram parte da sua comunidade. No caso, o autor do Evangelho de João, das epístolas, não é a mesma pessoa, mas são pessoas de alguma maneira ligadas ao chamado corpus joanino. Então, nós temos o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístolas de João e também o livro do Apocalipse. Então, esse corpus ele é bem precioso para a mensagem cristã neotestamentária e deve ser investigado e valorizado por cada um de nós. Essa é a primeira carta, né? A primeira carta de João é a mais longa delas, tem 5 capítulos, enquanto que as outras duas têm apenas um capítulo cada uma, né? Como eu disse, a tradição cristã atribuiu a escrita de todas essas cartas ao apóstolo João e que depois, ao longo do tempo, com as possibilidades da investigação científica, do estudo mais técnico sobre essas autorias, não se confirma a ideia de que tenha sido o próprio apóstolo João o autor destas cartas. Mas é muito provável que alguma pessoa ligada à comunidade de João, alguma pessoa que estava envolvida com a comunidade do discípulo amado, né, como é conhecida aquela igreja inicial, aquela comunidade da qual João, o apóstolo João, fez parte, pastoreou, liderou. E essa comunidade do discípulo amado é da onde surge, é da onde emerge esses textos, tanto o Evangelho, o Apocalipse e também, no nosso caso, principalmente, as epístolas com o nome de João, que eu já expliquei em outras passagens aqui, em outras aulas da EBD Online,
o porquê que as cartas eram atribuídas a esses personagens tão importantes como Paulo, Pedro, João, Tiago, porque esses personagens eram as grandes referências da igreja daquele momento. Então, quando os textos eram construídos, quando as mensagens eram feitas, elas eram passadas de modo escrito, claro, né? Não havia nenhuma outra forma de comunicação eficiente na época, e o nome que assinava a carta era sempre uma atribuição a um desses grandes personagens, porque dificilmente esse conteúdo seria desprezado, uma vez que está atrelado a um desses grandes nomes do cristianismo primitivo, né? Então, isso explica por que que as cartas, mesmo aquelas que não são escritas diretamente, mas são atribuídas a esses grandes personagens, tá? E por que, no caso, foi a João e não a Paulo, a Pedro ou qualquer outro? Porque ela nasce da comunidade do discípulo amado, ela nasce da comunidade joanina. E provavelmente foi escrita entre o ano 90, já no final do primeiro século, até o ano 110, primeira década do segundo século. É um escrito mais tardio, né? Um escrito mais recente de todos os textos neotestamentários que nós temos. E como eu tenho falado aqui, enfatizado com você, o principal motivo dessa carta é combater a ameaça gnóstica. E fica muito claro isso no capítulo 4 de 1 João até o versículo 3, quando o texto diz assim: Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual ouvistes que vem e agora já está no mundo. Então, nós temos nesses versículos algumas explicações bastante importantes. Eu já vi pessoas dizendo que quando acontece alguma manifestação espiritual, a pessoa pergunta se Jesus veio em carne para saber se aquela manifestação é de Deus ou não é de Deus. Isso é, claro, uma alienação enorme, né? Absolutamente descabida esse tipo de postura. Porque o texto está falando de outra coisa, o texto está falando do espírito de cada pessoa, da motivação de cada pessoa, não de algo sobrenatural, como muitos pensam, né? A falta de estudo gera essa sobrenaturalidade que é alienadora, que é descabida, que não é de fato algo espiritual, ou não dessa maneira dualista, como as pessoas dizem. O texto de Paulo, por exemplo, diz que quem é verdadeiramente espiritual discerne bem todas as coisas, né? Não apenas as chamadas espirituais. Bom, mas o que o texto está dizendo é que para aquela comunidade, se eles quisessem saber o ensinamento que estava sendo trabalhado com eles, e se essas pessoas eram sérias ou não, elas tinham que investigar se essas pessoas estavam afirmando a encarnação ou negando a encarnação de Jesus. Quem é que negava a encarnação de Jesus? Os gnósticos, as pessoas de tendência claramente dualistas, porque o dualismo dizia que a encarnação era um absurdo, dizia que a corporeidade era algo mau, era algo desprezível, e, portanto, diziam que Jesus não tinha um corpo físico que apenas parecia ser físico, que era a ideia do docetismo, que eu também já expliquei aqui na série de História das Heresias. E aquele que ensina que Jesus encarnou, esse estava ensinando a legítima mensagem do Evangelho, que João, lá o Corpus Joanino, já dizia no Evangelho. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, né?
Então, aquele que admitia que Jesus veio em carne, que ele se esvaziou, encarnou, nasceu, cresceu, se desenvolveu e viveu aqui na Terra como um ser humano de carne e osso, como eu e você, esse sim era o ensinamento saudável, o ensinamento do Evangelho, o ensinamento que a comunidade deveria de fato seguir. E quem ensinava o contrário, que ele não se esvaziou, esse era o ensinamento do anticristo que já estava entre eles. Qual é esse anticristo? Também não é uma força da sobrenaturalidade ou a encarnação do mal, não, nada disso. Era um ensinamento contrário a Cristo, um ensinamento contrário àquilo que Jesus revela de si e revela do Pai, que passa necessariamente pelo esvaziamento e pela encarnação do Verbo, né? Então, os versículos bíblicos ficam mais ricos e mais profundos quando nós entendemos do que ele realmente queria dizer. E se essa aula sobre a primeira carta de João foi útil para você, foi enriquecedora para você, não se esqueça de deixar a sua curtida. Não se esqueça de fazer como o conteúdo dessa carta, que sempre tratava as pessoas como pessoas amadas, como pessoas queridas, como pessoas que recebiam um acolhimento desse contexto, né? E também essa carta traz ensinamentos tão valiosos, tão importantes, que a pessoa que ama a Deus de fato, ela manifesta isso através do cuidado para com as outras pessoas. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso e nele não está a verdade. Perceba como João nos ensina a praticarmos uma espiritualidade que é integradora, que se manifesta no nosso dia a dia. E João entende, o autor da primeira carta de João entende que se nós falamos que amamos a Deus, mas não cuidamos das pessoas que vemos ao nosso lado, ao nosso redor, isso é incompatível e, na verdade, é mentira, segundo o que diz João. E que você expresse esse amor por Deus, cuidando, amando e respeitando o próximo que passa pela sua vida durante todos os dias. É só estarmos atentos em relação a eles. Seja como alguém que era tratado como uma pessoa amável na sua vida e aqui no canal também, aproveitando para deixar a sua curtida nesse conteúdo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para os seus grupos, para os seus contatos, para que eles também tenham acesso a esse material. Em breve nos encontramos, como hoje à noite, no nosso episódio semanal de espiritualidade. Te vejo lá. Bom domingo para você e a sua família e até a próxima oportunidade.